Eu sou Eliane Pascoal e nessa semana a gente está aprendendo juntos nesse mini curso a como produzir várias peças do enxoval de bebê. E hoje a gente vai para a nossa terceira aula. Eu vou te ensinar a como fazer aquela peça que é a peça principal que vai praticamente acolher o bebezinho. Nós vamos aprender a como fazer um kit de berço para o bebê. E nessa aula a gente vai começar produzindo aqui a fronha do travesseirinho do bebê. Eu vou começar essa aula te dando uma dica sobre como fazer a composição dos tecidos. Eu sei que de repente essa é a maior dificuldade de como você deixar aquela peça que fica delicada e ao mesmo tempo bem harmoniosa. Então, comece sempre pela sua estampa principal. Eu escolhi aqui pra gente fazer a capa do travesseiro esse tecido que ele tem fundo rosa e que tem aqui, ó, várias bolinhas rosa, amarela, até pontinhos pretos. E aí, através dessas composições, né, dessas cores que tem aqui, que eu monto a minha composição de tecido. Então, na peça eu tenho um amarelo, eu busquei aqui o mesmo tom de amarelo, porém esse tecido aqui é um tecido xadrez. Eu tenho rosa também e eu vim aqui com tecido rosa com micropoás. Quando a gente fala de um enxoval de bebê, eu gosto sempre de estar utilizando micropoá, poá médio, até dependendo um poá grande, mas aí a gente tem que lembrar que quanto maior a peça, mais você pode colocar aí detalhes no tecido. Numa peça menorzinha, é melhor que você esteja com as estampas mais delicadas. E aí aqui, ó, a gente vai começar a montar a nossa peça. Vocês já aprenderam durante essa semana a como fazer ao vivo comigo, ele já tá aqui pronto. E eu tenho também aqui, ó, a minha tira de tecido que eu dobrei ao meio e já passei para vincar. Eu vou posicionar aqui, ó, tecido com a minha tira e com o calcador de zíper eu vou costurar. Então, tô aqui já com o meu vivo costurado. Agora eu vou deixar aqui, ó, esse lado que tá o vivo em contato com o direito da minha faixa de tecido. Dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai costurar. Como aqui eu tenho mais camadas de tecido, que ele tá duplo, se você quiser, você pode costurar por esse lado. Ó, esse tecido que eu tô utilizando, ele é algodão, então ele tem uma transparência e facilita a visualização aqui, ó, do gordinho do vivo pra gente costurar. Uma dica para você quando estiver costurando é o seguinte: se você for iniciante, sempre coloca alfinete. No meu caso, eu já não coloco mais alfinete, mas eu falo que os dedos da gente é o melhor alfinete. Então, coloca um dedo seu assim, ó, firme, bem firme, segurando na frente e o outro na parte de trás. E conforme a agulha vai chegando, ó, você vai retirando e você consegue costurar sem tirar o seu tecido do lugar, sem entortar, ficando com um acabamento bem bom. Ó, então aqui já está costurado. Agora eu vou desvirar aqui, ó, a nossa peça. Olha que lindo que faz esse detalhe aqui, ó. Ele fica igual esse daqui que eu mostrei pra vocês no início, ó. Olha como que fica lindo, fica bem delicadinho na peça do bebê. E agora eu vou passar, ó, pra ele assentar. Então eu passo aqui pra ele ficar bem assentadinho. E agora aqui, ó, a gente tem duas medidas do nosso tecido para fazer a capa de travesseiro. Você vai pegar a medida menor, que já está disponível para vocês. Ó, aqui é o direito do meu tecido. Eu vou virar ele pelo avesso. Na parte aqui, ó, que a largura é menor, eu vou deixar direito aqui do meu barrado com o avesso do meu tecido. Dessa forma aqui, ó. E aí a gente vai passar uma costura aqui, ó. Costura já feita, eu vou abrir aqui, vou passar e agora eu vou virar aqui, ó, pelo meu lado direito. Jogo aqui, ó, esse acabamento pra cá e aí eu vou dobrar aqui, ó, o meu tecido. Venho passando, vincando. Vou jogar toda essa parte aqui pra dentro. E agora, com o colocador de zíper, a gente vem aqui, ó, rebatendo essa costura bem aqui em cima. Se você estiver fazendo bem juntinha, essa costura ela nem vai aparecer nesse tecido. E do lado de cá, ó,
fica essa bainha aqui de acabamento, ó, de aproximadamente não, exatamente 0,75, porque eu tô utilizando o calcador com a margem de costura da máquina de costura doméstica. Ó, o Vivo, ele tem a tendência a puxar um pouquinho para baixo. Na hora de costurar, você alinha, tá? Para ficar bem retinha aqui a sua peça. E aí, você pode aproveitar e utilizar um alfinete. Se você estiver utilizando esse tipo de alfinete aqui, ó, que é conhecido como alfinete para patchwork, ele é um alfinete bem fininho. Você pode costurar com ele tranquilamente, tá? Passando com a agulha da máquina em cima, que não vai quebrar. Essa parte aqui do nosso barrado já está pronto, só refilar aqui, ó, alinhando e deixando o acabamento da sua peça bem ok. Então essa parte aqui, ela já está prontinha, a gente vai reservar ela. Para outra parte do tecido, que é a parte mais comprida, a gente vai fazer aqui, ó, uma bainha nessa lateral. Vai dobrar uma vez, se você quiser pode passar, porque facilita bastante quando a gente passa. Eu sempre falo que o ferro, ele é o melhor amigo da costureira. Então, se você tá trabalhando com qualquer tipo de peça onde você tá utilizando tecido, o ferro tem que estar sempre ali, ó, do seu ladinho. E aí, ó, eu faço mais uma dobrinha. Vou dar uma dica aqui que vai facilitar muito a vida de quem tem dificuldade na hora de costurar e deixar tudo retinho. Se você utilizar a cola pano, ó, eu venho aqui, eu coloco bem pouquinho, ó. Ó, eu passo aqui, ó, é bem pouquinho de cola, tá? Não tem problema se nem pegar em tudo. É só para ajudar você a posicionar esse tecido. E aí, eu venho aqui, ó, com o meu ferro passando. E aí, ele vai ficar no lugar. Eu não preciso utilizar alfinete, porque a cola, ela realmente cola, tá? E aí é só eu passar uma costura. Esse tipo de cola aqui, ó, que eu gosto de utilizar no enxoval de bebês, é uma cola que é à base de água, tá? Então precisa ter a costura depois. E agora eu vou passar aqui o acabamento. Olha só que lindo que fica o acabamento dessa costura. Costura bem feita vai fazer toda a diferença aí no resultado do seu trabalho. Tô com a parte maior da minha capa do travesseiro aqui. Eu vou dobrar aqui, ó, essa parte. Essa parte, ela vai servir, ó, pro travesseirinho não escapar, tá vendo, ó? Deixa eu... Essa é a dobrinha aqui que a gente faz. E aí, ó, o nosso travesseirinho não escapa. Agora, pega aqui o direito daquela parte que a gente fez e já aplicou aqui o acabamento. A gente vai alinhar ele aqui bem certinho. E aqui, ó, essa dobrinha, ela tem que acompanhar. Então, aqui, ó, coloco aqui embaixo, primeiro, alinhado, estico, pode até virar do avesso. E aí, essa dobra aqui, ó, eu vou aumentando ela até ela alinhar aqui, ó, com o meu barrado. Aí ficou certinho. E aí você pode colocar alfinete em toda a volta. Com toda a nossa peça alfinetada, a gente vai passar uma costura aqui, ó, em toda a volta, nas 3 laterais, menos nessa daqui que já tá certo o acabamento. Essa costura que a gente vai passar agora, você vai procurar passar essa costura mais na beiradinha, tá? Não usa margem de 0,75, no máximo de meio centímetro. Passei então a minha costura, como vocês podem perceber, foi bem na beiradinha do meu tecido. E agora a gente vai desvirar a nossa peça. Com a capa do travesseiro aqui, ó, já passada, desvirada, eu vou pegar aqui, ó, as minhas pontinhas e eu corto ela aqui, ó, na diagonal. Vai ficar assim, faço isso aqui e desse outro lado também. Porque assim a gente consegue esconder o acabamento. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, em toda a volta para poder esconder esse tecido aqui que não tem acabamento. Esse tipo de costura que eu tô te ensinando aqui, ela é muito legal porque se você não tem uma máquina de acabamento, como overlock, alguma coisa, você vai conseguir realizar o seu trabalho tendo um acabamento muito bom, sem precisar de uma máquina de acabamento. Caso você não queira rebater essa costura, o que você pode fazer? Você costura aqui com uma margem
de 0,75 ou meio, eu aconselho de 0,75 para você ter uma margem aqui um pouquinho maior do tecido. E daí depois você passa um zigue-zague na máquina de costura doméstica, tá bom? Vamos lá fazer esse acabamento. Quando chegar aqui no cantinho, deixa a agulha afundada, levanta o seu calcador, vira a peça e continua costurando. Costura então finalizada e olha aqui, ó, que lindeza que fica o acabamento dessa peça por dentro. Então a gente fica aqui, ó, com as nossas costurinhas, ó, todas embutidas. Por isso que o ideal é que você faça aquela costurinha bem dentro, tá? Bem com aquela margem estreitinha, para quando você desvirar, você esconda aquela costura e assim você fica com um acabamento legal. Agora é só a gente cortando aqui esses fiozinhos que sobram do tecido, mas a nossa fronha já está pronta. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e ficado até o final, porque agora eu vou compartilhar uma dica para você. Para você vender mais aí no seu ateliê, que tal se você formar kits com 2 fronhas para o bebê? Você pode aproveitar e fazer a inversão das estampas. Vai ficar lindo e com certeza você vai vender mais, porque kits são super bem aceitos. E se você quer aprender ainda mais sobre o enxoval de bebê, eu sou especialista em enxoval de bebê e eu posso te ajudar a dar um passo além desse mini curso. Eu te ensino através dos meus cursos a como produzir peças do enxoval de bebê. Aproveita e já me segue nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Nas redes sociais, eu sou Farolzinha Ateliê.